Seja muito bem-vindo, povo de Deus, que a paz e a graça sejam com você nesse dia. Para quem não me conhece, meu nome é Gilcileide Santos, sou do estado do Ceará, município de Itapipoca, e hoje iremos meditar na palavra de Deus aqui no livro de Hebreus, né? No capítulo de número 12, a partir do versículo 14. Mas antes de nós entrar na palavra de Deus, eu convido você a deixar o seu like, deixar o seu comentário, o que você está achando da palavra de Deus, se está te ajudando de alguma maneira, e também você se inscrever no canal, né? E ativar o sininho da notificação para quando eu postar o vídeo você ser notificado. E a palavra de Deus diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A vontade de Deus para mim e para a sua vida, meu querido e minha querida, é que nós vivamos uma vida de paz, tanto em paz com Deus como com as demais pessoas. É bem verdade que muitas vezes não é fácil viver em paz com algumas pessoas, porque às vezes você quer paz com ela, mas elas não querem paz com você. Então, nesse caso, a culpa não é sua, mas ainda assim você precisa lutar para viver em paz, para ter paz com todos. E também aqui na palavra de Deus fala que também a gente deve viver uma vida de santificação, né? Se separando daquelas coisas que desagradam ao Senhor. Porque ser santo é ser separado das coisas do mundo que desagradam a Deus, né? Porque a gente ainda vive nesse mundo, mas nós não podemos viver nas mesmas práticas daqueles que não servem a Deus. É por isso que a gente se separa dessas coisas, né? As festas, as orgias, as coisas que antes a gente praticava. Quando a gente conhece a palavra que recebe Jesus na nossa vida, nós não podemos mais viver nessas práticas. Tem que haver mudança, né? E isso é ser santificado, porque você vai se separando das coisas do mundo, né? Das coisas que Deus não gosta. Porque a palavra do Senhor diz que sem essa santificação, se não haver a separação, se não abandonar os prazeres carnais, não verá a Deus, não irá morar com o Senhor, né? Tem muitas pessoas que elas vêm para o Senhor, para o Evangelho de Cristo, né? Mas elas não querem deixar nada, tudo que do jeito que elas vêm do mundo, tudo que elas trazem de lá, elas querem continuar com tudo. Não quer mudar em nada, não quer ser transformado em nada. Aí muitos dizem, não, mas Deus só quer o coração. Como se Deus fosse um machante, né? Como se Deus fosse uma pessoa que trabalhasse com carne, só quisesse o coração e o resto. Quando a Bíblia manda santificar espírito, alma e corpo. Deus quer você por completo, né? E muitas pessoas pensam que elas vêm para Jesus, mas elas vão continuar do mesmo jeito, elas não querem mudar nada. Mas a Bíblia diz que se não se santificar, se não se separar dos prazeres, né? Se não abandonar, não verá o Senhor, não irá morar com o Senhor. E muitos morrem achando que vão para o céu quando nunca aceitaram Jesus e nunca mudaram de nada, continuaram do mesmo jeito. Mas não pode, meu querido, minha querida. Porque o Senhor, a Bíblia diz que sede santos porque eu sou santo, né? Deus abomina as coisas que acontecem nesse mundo, né? E por que ele ainda não destruiu? Ele ainda não destruiu porque ainda falta algumas coisas se cumprir. Mas no dia que se cumprir, né? Isso vai acontecer. Aí ele diz, mas já tentando diligentemente, né? Porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, né? O desejo de Deus é que nós venhamos ser pessoas sábias, né? E venhamos ser pessoas diligentes, né? Cuidadosas, para quê?
para que a gente não seja pessoas que vivam na prática do pecado, vivem em falta com Deus, né? A ponto de se separar da graça de Deus, né? Deus não quer que nós nos separe dele, ao contrário, é que nós estejamos unidos em comunhão com ele. E nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, né? O que o Senhor quer de mim e de você é que nós não guarde nenhum tipo de amargura na nossa alma, seja contra o nosso próximo, né? O Senhor não quer, porque ele diz que se brotar essa amargura, ela vai contaminar muitas pessoas, né? Então, se você olha para dentro de você e vê que tem uma mágoa de um parente, de um irmão em Cristo, né? Peça para Deus tirar, porque se brotar, meu querido, vai ter um fruto ruim, né? E vai contaminar muitas pessoas. Então, peça para Deus tirar, para Deus limpar. Isso faz parte da santificação da qual nós estamos falando aqui, né? E ainda continuando, o Senhor é aqui usando esse servo de Deus que escreveu essa epístola, que a Bíblia não cita o nome, né? Mas ele cita Esaú como exemplo, né? Diz assim: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Aqui a gente vê que Esaú, quando vinha com fome do campo, né? Pediu comida a Jacó, Jacó disse que não dava. Aí ele estava com muita fome, Jacó usou de uma certa malícia, né? Só se tu me vender, né? O teu direito de primogenitura. E ali aquele homem, por um prato de comida, de lentilhas, né? A palavra do Senhor diz que ele disse: de que me serve o direito de primogenitura se eu não comer eu morro de fome, né? E ali ele trocou. Para ele, quando ele fez aquele gesto, era um simples gesto, talvez nem acreditou que valeria perante Deus, né? Mas a partir do momento que ele fez aquele negócio com Jacó, no mundo espiritual valeu. E ele perdeu, né? Porque Deus entendeu que ele estava o quê? Desprezando o direito de primogenitura que ele tinha, né? Todos os benefícios que ele tinha, ele perdeu. Por quê? Porque ele desprezou. Ele achou melhor um prato de comida do que o direito de primogenitura. E a palavra do Senhor diz que nós não devemos ser como ele, né? Nem haja algum impuro ou profano, né? Como foi Esaú, né? Então nós precisamos, meus irmãos, se nós queremos um dia morar com Deus eternamente, aqui na terra é o tempo de nós ser moldado e trabalhado por Deus para um dia morar com Ele eternamente, né? Não pense você que vai morar com Deus de qualquer jeito, vivendo uma vida impiamente aqui na terra, porque não vai. E o pior de tudo é que muitas pessoas pensam dessa maneira, né? Por não conhecer a palavra, elas acham que isso não tem nada a ver, aquilo não tem nada a ver, quando a Bíblia diz que tem. E aí quem é o dono do céu? O dono do céu é Deus. É aquele que inspirou homens para escrever essa palavra. Então nós temos que crer nessa palavra. Se nós quisermos ir morar com Deus, né? Temos que obedecer o dono do céu. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Os anos se passaram, chegou o dia de Esaú receber, mas lá no passado ele tinha desprezado, né? E naquele dia o que foi que houve? Choro, tristeza, arrependimento, né? Mas já era tarde demais. E assim, meu querido e minha querida, será quando Jesus vier buscar o seu povo. Muitos que hoje dizem Senhor, Senhor, mas vivem do seu jeito, do seu modo, chamam a Jesus de Senhor, mas vivem a vida do jeito que quer. Eles mesmos é quem mandam na vida deles. E essas pessoas, no dia do arrebatamento, elas vão chorar. Elas vão se arrepender porque elas vão ficar. Porque Jesus vem buscar, ele conhece todas as coisas, né? Então nós precisamos, meu querido, minha querida, estar
preparados no dia da vinda do Senhor, porque a gente nem sabe o dia nem sabe a hora. Então precisamos todo dia estar vivendo debaixo da graça de Deus, humildemente se esforçando para saber o que é que Deus quer de mim. Você saber o que é que Deus quer de você, para que no dia que Ele vier, nós estejamos prontos para subir com Ele. Porque quando chegou o dia de Esaú receber esse direito, ele tinha perdido no dia que ele fez a troca, né? E não adiantou chorar, não adiantou se lamentar, não adiantou nada, ele já tinha perdido. E assim muitos vão chorar no dia do arrebatamento. Porque não se esforçaram, não creram na palavra de Deus, acharam que Deus queria apenas o coração, quando a Bíblia diz que tem que ser santificado espírito, alma e corpo, porque ele vai levar o corpo inteiro, ele não vai levar só um pedaço, né? Quando Jesus vinha buscar o seu povo, aonde quer que você que está na presença de Deus estiver, a Bíblia diz que você será arrebatado, não vai ser só o seu coração. Então Deus, ele te quer por inteiro, né? Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não vai dividir um homem, deixar uma perna para o diabo, deixar um braço para o diabo e levar o coração. Não é assim que funciona, né? Então, meu querido, minha querida, vamos viver a palavra de Deus, né? Porque eu creio, a cada dia que passa, eu creio que nunca esteve tão perto de Jesus em buscar o seu povo como está agora, né? Porque a gente vê os acontecimentos acontecendo a cada dia, né? O ano acabou de começar e o primeiro mês do ano já está terminando. Tudo está passando tão rápido, né? Tudo está passando muito rápido. E tudo isso, eu creio que é a vinda do Senhor se aproximando. Então medite nessa palavra. Essa foi a palavra que Deus me deu para trazer aqui para você nesse dia. Porque Ele tem pressa que o homem e a mulher se conserte. Que Deus abençoe você e medite nela em nome de Jesus.